Insanidade de Nicolás Maduro aumenta e acusa o presidente brasileiro de uma possível conspiração para derrubar o regime chavista e impedir a sua adesão ao BRICS, e exige o pronunciamento urgente de Lula em mídia nacional para pedir possíveis desculpas à Venezuela. Afinal, poderá haver um conflito entre as fronteiras dos dois países? Se inscreva no canal ativo, o sino das notificações e deixe a sua curtida. Na segunda-feira, 28 de outubro, o presidente Nicolás Maduro trouxe à tona uma nova acusação durante seu programa semanal de televisão. Ele alegou que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o Itamaraty, conspira contra a Venezuela e que essa postura está alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Embora Maduro não tenha responsabilizado diretamente o presidente Lula pelo veto da Venezuela ao BRICS, ele sugeriu que o Itamaraty atua como um poder dentro do poder no Brasil, com uma trajetória histórica de aproximação aos interesses norte-americanos, remontando até o período do golpe militar de 1964 contra o presidente João Goulart. Para Maduro, essa subordinação brasileira aos Estados Unidos se manifesta na rejeição do pedido de adesão da Venezuela ao BRICS, algo que ele e seu governo vinham buscando intensamente como forma de diversificar parcerias e aumentar seu acesso a redes de comércio e investimento internacional. Segundo Maduro, a adesão ao BRICS permitiria à Venezuela um escudo estratégico contra sanções e isolamentos impostos pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, que têm pressionado a economia venezuelana por meio de sanções econômicas, políticas e comerciais nos últimos anos. Maduro também abordou a embaixada brasileira na Venezuela, sugerindo que há uma conexão indireta com a embaixada dos Estados Unidos, um alinhamento que ele considera contrário aos interesses venezuelanos. Embora não tenha apresentado evidências concretas, ele sugeriu que essa relação entre as embaixadas facilita uma troca de informações e uma coordenação que, segundo ele, beneficia o posicionamento norte-americano na região. No entanto, vale observar que o Itamaraty e a diplomacia brasileira têm mantido oficialmente uma postura de diálogo, mediando crises regionais e, em alguns casos, acolhendo opositores ao regime de Maduro, como no caso da Embaixada Argentina, cuja custódia o Brasil assumiu após o rompimento diplomático entre Buenos Aires e Caracas. A decisão de bloquear a entrada da Venezuela no BRICS foi determinada pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um movimento que surpreendeu muitos, inclusive os apoiadores mais próximos de Lula, o presidente brasileiro instruiu o Itamaraty a rejeitar o ingresso de Maduro no grupo. Esse veto ocorreu durante a última reunião do BRICS, em Kazan, na Rússia, onde o bloco discutiu a expansão de suas fileiras para aumentar sua relevância geopolítica global. Lula justificou sua decisão com base na repressão aos opositores na Venezuela e na falta de comprometimento de Maduro com os acordos de Barbados, nos quais a Venezuela havia se comprometido a realizar eleições livres e a garantir a segurança dos opositores. Esses compromissos não foram cumpridos, e segundo informações da CNN, Lula ficou profundamente irritado com as contínuas violações do governo venezuelano. Ele foi um dos principais apoiadores e fiadores dos acordos de Barbados, e a percepção de traição por parte de Maduro parece ter sido um dos principais fatores para a decisão de impedir o ingresso da Venezuela no BRICS. Fontes internas do Itamaraty também confirmaram que a decisão de veto foi uma queda de braço com aliados do bloco, como Rússia e China, que apoiavam a entrada da Venezuela, com o presidente russo Vladimir Putin enfatizando que a Venezuela estava apenas lutando por sua sobrevivência. No entanto, o governo brasileiro considerou que o ingresso de um país com severas acusações de repressão interna poderia manchar a imagem do BRICS, especialmente para as relações do bloco com democracias ocidentais. Embora a retórica de Maduro e a decisão de Lula possam elevar a atenção diplomática, as possibilidades de um conflito militar direto entre Brasil e Venezuela permanecem bastante improváveis. A história das relações entre os dois países mostra uma predominância de diálogos e negociações, mesmo em situações de forte discordância política. A posição geográfica, a infraestrutura militar
e os contextos internos de cada país também tornam essa escalada menos provável. Além disso, o Brasil adota, historicamente, uma política externa de não intervenção e de resolução pacífica de conflitos, promovendo uma diplomacia que evita a militarização de disputas na América Latina. O veto ao ingresso da Venezuela no BRICS não é, portanto, uma demonstração de hostilidade militar, mas sim uma posição diplomática, ainda que firme, sobre as práticas do regime de Maduro. Maduro, por sua vez, enfrenta desafios internos graves, como a crise econômica, escassez de alimentos e uma população amplamente insatisfeita, o que lhe dá poucos recursos para iniciar ou manter um conflito militar contra uma potência regional como o Brasil. A Venezuela, inclusive, enfrenta pressões internacionais e sanções que afetariam qualquer capacidade de empreender um confronto duradouro. A tensão diplomática, embora real, é um capítulo de uma relação historicamente complexa e não deve evoluir para um confronto armado. Ambos os países têm mais a perder do que a ganhar em um conflito direto, e as divergências devem seguir sendo abordadas nos fóruns internacionais e através de canais diplomáticos, mantendo a segurança regional e buscando pontos de cooperação onde for possível. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações.